Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo chamado hoje, o dia que nós temos para escolher o Senhor, o dia que nós temos para adorá-lo. É hoje, o ontem já passou, o amanhã ainda vai chegar, mas nós temos este tempo disponível, glória a Deus. Por isso, mais um dia para a gente meditar nas Escrituras. Hoje nós vamos meditar em 6 capítulos, os 6 primeiros capítulos do livro de 2 Crônicas. Por quê? Porque amanhã a nossa live vai ser sobre o cuidado do interior, levando em consideração tudo aquilo que eu comecei a falar, a construir, sendo que nós somos o templo, né? E o templo, ele tinha 3 repartições, então nós vamos falar sobre o cuidado com a alma, com o interior, amém? Deixa eu cumprimentar essas amadas que entraram aqui, minha mãe, oi mãe, Ivonete também já entraram, sejam bem-vindas, Dona Piedade também, que bom é ter vocês por aqui comigo, viu? Hoje eu tô muito feliz porque, gente, minha cachorrinha tá andando pra tudo quanto é lado. Louvado seja Deus. Andréia, querida, seja bem-vinda. Ontem foi um dia de muitas trevas. A Andréia, encontrei com ela na academia, eu tava assim, bem abatida, conversando com minha vizinha. Minha vizinha falou assim, olha, minha cachorra tava igual ela, foi questão de dias pra gente ter que sacrificar. E não que exista um apego, assim, animal, no sentido de que com muitas pessoas, às vezes até ultrapassam, né? Mas, gente, como é difícil ver um ser vivo definhando. Meu Deus, foi assim, difícil lidar com esse cenário. Ela tava assim, piorando dia após dia, não tava se alimentando, ela comia, vomitava, tava defecando fezes com sangue. Ela andava e caía no chão, nós saímos com ela pra pracinha pra ver se ela precisava espairecer e ela tentava correr e rolava, porque as pernas não obedeciam. A maior suspeita é sinomose, uma doença fatal em cachorro. Inclusive minha vizinha falou, minha cachorra pegou e não deu outra. Foi ter que sacrificar. E eu fiquei muito mal, falei, gente, não é possível. O que tá acontecendo? Que dias são esses, Senhor? Aí quando foi ontem, gente, eu dei uma palavrinha com Satanás, sabe? Eu falei assim, olha aqui, Deus cuida dos justos, dos seus bens, não apenas da sua vida e da sua família, mas dos seus bens e dos seus animais. Se Deus quiser, como Jó, levar os animais, levar os bens, Ele pode. Mas no nome de Jesus, toda investida do inimigo, eu repreendei uma assim, sabe? De guerreira. E, gente, ela acordou, ela comeu e ela tá andando. Voltou a andar, voltou a subir degrau, que ela não conseguia subir degrau. Deus é bom o tempo todo. Se Ele fizer, Ele é bom. Se Ele não fizer, Ele é bom. Nos dias maus a gente tá aqui, nos dias bons a gente tá aqui. E todo tempo nós glorificamos a Deus. Tem dia que a gente glorifica chorando, tem dia que a gente glorifica sorrindo. Mas em todo tempo, Jesus é a nossa esperança. Sejam todas bem-vindas. Quando eu tava falando aqui, entrou mais gente. A Sossô, a Raquel. Obrigada, Raquel. Eu tava na academia, a Raquel mandou um vídeo. Deixa eu falar isso da Raquel primeiro. A Melinha tá aqui também, Melinha. Que prazer ter você aqui conosco, viu? Seja bem-vinda. Daqui a pouco já vou meditar nas escrituras, só contando esse testemunho da minha cachorrinha, porque às vezes a gente pensa que Deus só faz milagres para coisas que, né, questões humanas. Mas Deus é o Deus que fez o machado flutuar. Uma coisa inanimada, um objeto, porque era importante para alguém. Então, quando a Raquel ontem me mandou um vídeo da cachorrinha da pastora... Fugiu agora, pastora... Nossa, gente, fugiu. Coloquem pra mim, Raquel, por favor. Tânia Tereza, lembrei. Quando ela me mandou o vídeo da Tânia Tereza, a pastora falava assim, nós oramos por ela. Aí eu falei, gente, a gente tem que profetizar sobre tudo, porque Deus pode ser glorificado nas grandes e nas pequenas coisas, né? Eu não sei ainda, né? Continuamos dando antibiótico, corticoide, omeprazol, dipirona, suplementação, tudo que estava na nossa mão para fazer a gente fez. E a gente está continuando com o tratamento, mas a gente declarando Jesus. Se Jesus quiser levar, nós sabemos que Ele vai cuidar, né, do coração das crianças, vai ajudar em todas as coisas, mas Ele vai ser muito glorificado também se ela for curada dessa doença que para todos era irreversível, né? Deus é bom, o tempo todo Deus é bom.
Mas nós temos que declarar, né, gente? Declarar Jesus. E Deus vai ser glorificado de qualquer maneira. Então vamos lá? Eu tava falando aqui no início da live que hoje eu vou meditar sobre os 6 primeiros capítulos de 1 Crônicas. Por quê? Nos primeiros capítulos de Crônicas, nós vamos ver a construção de Salomão do templo. Já falei sobre isso aqui, né? Eu perguntei para o Senhor no início da semana: Senhor, quem eu devo trazer na sexta-feira? E aí eu senti no coração de ver qual que era os capítulos que nós vamos ler na sexta, amanhã, né? Eu já li hoje para poder falar aqui, mas os capítulos de amanhã é o 4, 5 e o 6, que falam sobre o interior do templo. E aí me veio no coração de chamar a Viviane, como eu comentei com vocês, que é terapeuta e que fala sobre o cuidado com os sentimentos, cuidado com a alma, as diferentes personalidades, a maneira de lidar, né, com essas diferenças, como lidar com as nossas inclinações, né? Tem pessoas que são mais fechadas, outras que são mais expansivas, enfim. Então eu convidei ela para estar aqui amanhã e ela vai estar. Para poder dar mais tempo para ela falar sobre o cuidado do interior, o cuidado da alma, eu deixei para hoje meditar sobre os 6 primeiros capítulos, amém? A maioria das coisas nós já lemos sobre elas, né, lá em 2 Samuel, então eu quero repetir para a gente poder estar bem inteirado desse assunto, que se Deus quis repetir na Bíblia, quem sou eu para não repetir na live, né, gente? Irmã Rose, seja bem-vinda, querida. Deus abençoa. Lembrando, gente, que o templo tinha 3 repartições. Uma era exterior, que era o pátio, e dentro do templo tinha 2 repartições, que era o lugar santo e o lugar santíssimo. Quando a gente pega o nosso corpo, a gente vai ver essas 3 repartições também. Nós temos o exterior, que é o nosso corpo físico, sacrifício vivo, né, gente? Deus tem falado tanto, santo e agradável a Deus. E nós temos o interior, que tem uma divisão lá dentro, que é a alma e o espírito. O espírito é representado pelo lugar santíssimo, é aonde habita a presença do Santo Espírito de Deus na vida de todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu, né, entregou o seu corpo como sacrifício vivo. Ninguém conseguiu matar ele. A Bíblia diz que ele se entregou. Ele ali expirou, disse está consumado. E depois, no 3º dia, ele ressuscitou. E para todo aquele que crê que ele é o Filho de Deus e que hoje está ao lado do Pai lá no céu, ele enviou o seu Espírito para ser o Consolador, Paracleto, aquele que fica do lado, né? O nosso ajudador. O Espírito Santo habita no nosso espírito, que no jardim morreu. Lembra que Deus falou para Eva assim, ó, se você comer do fruto do bem e do mal, você vai morrer. E aí muitas pessoas lá no mundo falam assim, Deus mentiu. Deus mentiu porque falou assim, ó, se vocês comerem do fruto do bem e do mal, vocês vão morrer, mas eles não morreram. Mas o que acontece, gente? O pecado traz morte espiritual. E é claro que não só morte espiritual, porque se Adão e Eva não tivessem comido da fruta, do conhecimento do bem e do mal, eles estavam aqui até agora. Nós ia poder visitar eles lá no jardim, né? A gente ia estar no jardim junto com eles, mas eles morreram, não morreram? Por quê? Porque a morte passou a governar o mundo e as pessoas passaram então a ter um fim. Deus nos criou para sermos como ele, né? Ele é eterno, porque não tem início nem fim, e nós fomos criados para sermos seres infinitos. Tivemos um começo, fomos criados. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra, corpo, e aí ele soprou nas narinas o espírito, e ali surgiu a alma. Vocês entendem? Ó, havia a terra, criou o corpo, matéria. Quando ele sopra nas narinas, o homem se torna alma vivente. Então nós somos pessoas tripartidas. Existe 3 partes, né? Nós somos formados por 3 partes: corpo, alma e espírito. Então lá no jardim houve morte. O espírito está morto. Mas quando a presença de Deus vem, o espírito vivifica. E nós nascemos de novo. Então, o Espírito, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor testifica no nosso espírito. Muitas coisas que a gente ouve. Loriana, como você ouve Deus falar? Algumas pessoas vão ter experiência de ouvir Deus de maneira audível. Mas a maioria das vezes nós ouvimos Deus por um testemunho interior. O Espírito do Senhor ministra no nosso espírito. Porque agora o nosso espírito está vivificado. E vivificado nós podemos ter acesso ao trono. Graças a Deus por isso, a presença de Deus. Então o Espírito do Senhor ministra ao nosso espírito. Eu amo que tem aquela passagem assim.
o Espírito do Senhor ministra no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, Lorena, como é que você sabe que você vai para o céu? Ué, porque eu sei, porque o Espírito do Senhor ministra no meu espírito que eu sou filha. Não é sobre as minhas ações, porque se eu falar qualquer coisa que Jesus voltar, perdi minha salvação. Não é assim. Porque às vezes a gente pensa que a salvação é por nossos méritos. Dá para perder a salvação? Dá, se a gente acabar pecando a ponto desse espírito morrer de novo, por causa de desobediência, né? Mas como que eu sei que eu vou ser salva? Porque o Espírito do Senhor ministra no meu espírito que eu sou filha de Deus. Está lá em Romanos. Então, o Espírito, quando a gente recebe Jesus, a presença passa a habitar dentro de nós. Aonde? No Espírito. Lá no templo, nós vamos ver essas repartições e que os símbolos que há no templo todos jogam para essas áreas da nossa vida. Então, gente, deixa eu só cumprimentar aqui que a Nilde entrou agora. Oi, Nilde, seja bem-vindo. Vai trabalhar hoje, Nilde? A Paty entrou também, querida, seja bem-vinda, Deus abençoe. E a irmã Maria, como é bom estar aqui com vocês, viu? Então, gente, vamos lá. Lá no templo tinha o átrio. No átrio, qualquer pessoa podia entrar. E era no átrio que havia o sacrifício. Por isso que a gente fala que o corpo é o sacrifício, que é no átrio que tinha o sacrifício. A Bíblia diz que Salomão criou o mar, que era um grande tanque redondo, que cabia 60 mil litros de água. 60 mil litros de água. E nesse tanque redondo os sacerdotes entravam para poder se lavar. E ele também criou um altar de bronze, de 9 metros de comprimento por 9 metros de largura e 4,5 de altura. Esse grande altar de bronze era onde ali realizava o sacrifício. Todo mundo podia entrar até nesse lugar, no altar. Mas dentro ali, no pátio. Mas dentro do templo já não era qualquer um que podia entrar. A área interior do templo, ela era toda revestida de ouro. A área exterior, tudo que havia na área exterior, que é o pátio, era bronze. Mas quando a gente entra para dentro do templo, tudo que tinha dentro do templo, alma e espírito, era revestido de ouro. Por que é importante nós mencionarmos isso? Porque quando se trata do corpo, nós temos que cuidar. Existe relevância, existe importância. Nós temos que cuidar do nosso corpo. O nosso corpo, gente, qualquer pessoa pode ter acesso no sentido de que eu vou ali no centro, eu vejo várias pessoas, não é verdade? Mas quando se trata do nosso interior, já não é qualquer um que tem acesso mais, que pode ter acesso mais. Já não é qualquer um que entra. Já não é qualquer um que faz parte do meu hall de amigos íntimos, que me ministram, que me aconselham, que me ouvem. Então isso é muito importante mencionar, porque a gente precisa cuidar da nossa alma e do nosso espírito. Quando se trata de cuidado, a gente vai ver que o corpo, lá fora tudo era bronze, mas aqui dentro tudo é ouro. Por que eu tô falando isso? Porque o mais valioso é o que está por dentro. Temos que cuidar do corpo, porque se o corpo morrer, o que vai acontecer por imprudência nossa? A gente vai diminuir a obra que Deus tem para a nossa vida. A nossa alma, o nosso espírito, que podia fazer mais para Deus, que podia influenciar mais pessoas, que podia fazer uma obra na terra. Já contei aqui para vocês do missionário australiano que falou isso. Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e agora eu não posso mais levar a mensagem. Quando ele fala isso, ele está se referindo ao seu próprio corpo. Ele morreu com 30 e poucos anos, se eu não estiver enganado, por causa de falta de cuidados. Então nós precisamos cuidar do corpo para manter acesa a chama daquilo que está por dentro. Até que o Senhor diga, não, realmente agora chegou o tempo do seu fim, porque todos, né, a Bíblia diz que os anos do homem chegam a 120, no máximo. Então vai chegar um tempo do fim, infelizmente, porque a morte ainda reina nesse período, até que Jesus venha de fato lançar a morte no lago de fogo. Glória a Deus por isso. Mas então, deixa eu voltar aqui onde é que eu tô. Então, gente, é importante cuidar do corpo, mas o mais precioso é o que está por dentro. A gente vê essa cultura do cuidado do corpo muito presente no mundo lá fora. A gente vai à academia, tem gente que faz academia todos os dias e fica 4 horas na academia porque tem uma idolatria ao corpo. A gente sabe que tem que cuidar do corpo, mas, gente, o mais importante é o que está por dentro.
O mais importante é a alma e o espírito. Uma coisa que é importante, inclusive lá na congregação, já vou contar para vocês aqui em primeira mão. Deixa eu só achar aqui a data direitinho. Vai ser dia 31 de maio. Nós vamos ter uma conferência que vai falar sobre essa vida equilibrada. Conferência, eu até queria colocar o nome moderadas, mas a gente ainda tá orando. Que é o cuidado do corpo, da alma e do espírito. Por muito tempo, o crente preocupou só com o espírito. Aí não podia ir em psicólogo, não podia cuidar dos sentimentos, não podia nem falar que assim, eu tô me sentindo deprimida, porque as pessoas já iam olhar pra você como endemoniado. Não pode falar isso, você tem que se demonstrar forte, porque tal. E muitos foram padecendo por causa de depressões profundas. Então tinha o cuidado do espírito, negligenciava o corpo e a alma. Muitos crentes até... A gente viu isso, essa cultura crescendo. Crente não bebe, mas crente come. Muitos crentes obesos, crentes morrendo por causa de hipertensão, crentes morrendo por causa de problemas cardíacos. Por causa dessa cultura. A gente não bebe, a gente não fuma, então bora comer gordura, bora empanturrar de comida, porque é o que sobrou, né? Tipo assim, hoje Deus está nos levando, e essa frase ficou muito na minha cabeça ontem, que Daniel falou que o saber aumentará. Chegaria um tempo em que o saber aumentaria. É verdade ou não é que o conhecimento hoje em dia está chegando a níveis como nunca antes? Hoje nós temos acesso à informação, gente. Eu sempre falo a Bíblia, a gente tem costume de citar a Bíblia, mas quando a gente vai pesquisar, eu li isso no livro do Augusto Cury, hoje uma criança de 6 anos tem acesso à mesma quantidade de informação que o imperador da Roma antiga tinha. Pra vocês terem uma ideia, uma criança de 6 anos tem acesso, ela conhece de coisas, ela tem acesso à informação que o imperador da Roma antiga não tinha. Então, o saber tem aumentado. E é Deus que tem nos dado a oportunidade de entender como que funciona o corpo, como que funciona a alma, como que funciona o espírito. Deus abriu esse tempo de aprendizado. Creio que estamos chegando no tempo do fim. Saímos do tempo da ignorância e Deus está nos levando a um tempo de equilíbrio. O crente agora entende que precisa cuidar do corpo, embora não seja o mais importante. Ele sabe que precisa cuidar da alma, porque o meu espírito pode estar bem, mas se a minha alma não estiver bem, se eu estiver angustiada, deprimida, porque às vezes, gente, o problema da alma é um luto que não foi sarado. Às vezes é uma pessoa cujos traumas ainda ela não permitiu que o Espírito Santo curasse, por causa dessa ideia de que eu tenho que ser forte, porque agora eu nasci de novo, tem que mudar tudo, né? Às vezes não deixa que o próprio Espírito Santo cure desses traumas, desses lutos. Às vezes a pessoa está sofrendo por uma questão hormonal. Às vezes não é demônio, é hormônio. Falta uma reposição hormonal. Se a sua alma não está bem, você também não vai conseguir fluir no espírito. Deus quer moderação. Pois eu não vos dei espírito de covardia, mas de temor, de amor e de moderação. De temor, de amor e de moderação. Não, peraí. Eu não vos dei espírito de covardia, mas de amor e poder, amor e moderação. Olha só, poder, amor e moderação. Então nós precisamos estar com essas 3 áreas sendo trabalhadas. A minha ideia aqui, o que Deus me chamou para fazer é para falar do espírito. Como que a gente aplica os princípios bíblicos, o que Deus nos criou para ser, como que a nossa fé é importante para gerar em nós a esperança da nossa alma, a âncora da nossa alma, que é Jesus. Acabo focando mais nas questões espirituais, mas acabo falando um pouquinho de tudo, né? Mas amanhã a Vivi vai falar um pouquinho mais sobre o cuidado com a alma. Gente, depressão é coisa séria. Eu já vi muitas pessoas definharem até a morte porque não procuraram cuidado. Não tinham tido verdadeiramente o encontro com Jesus para ter essa humildade também de procurar ajuda do próprio Jesus a princípio e também da igreja, né, de Cristo. Então não brinquem com seus sentimentos. Não brinquem com seus sentimentos. Se você está sentindo, o Augusto Cury fala isso até. Olha minha cachorra latindo, já não estava latindo. Glória a Deus. O Augusto Cury fala isso no livro dele, Ansiedade, não sei se o 1 ou 2. Ele fala que quando o carro tá fazendo um barulhinho estranho,
aquilo incomoda a gente, logo a gente leva pra ver o que que é. Mas quando a nossa mente tá dando sinais, a gente fica assim, não, tá tudo bem, vai passar, vai passar. E muitas das vezes os sinais que a nossa mente não tá bem, o estresse, por exemplo, pode dar sinais no corpo. A insônia é um sinal. Tô tentando lembrar quais outros que eu lembro que eu li nesse livro. Falta de apetite é um sinal. Tem pessoas que a gente vai ver que tem acne por causa de ansiedade, por causa de... Tem arritmia também, que já é uma questão mais séria. Então, tudo isso a gente tem que cuidar. Se você viu que o que você está precisando, procure ajuda. Amém? Como é ruim, André disse, uma aflição, uma indecisão. Gente, como é ruim quando você tá assim nesse lugar, né? A nossa alma, ela precisa desse contato, desse cuidado, porque quando você tá com aquele sentimento, parece ter uma bola aqui, né? E sabe o que é estranho quando você sente isso e parece que tá tudo bem? Peraí, Senhor, tá tudo bem, o que tá acontecendo? Porque às vezes a questão é espiritual e afeta a alma, né? Você tá com uma bola aqui na garganta, você tá com... Parece que tá apertando o coração, como é triste, gente. Eu nunca vivi o não querer sair da cama. Se eu já vivi, eu não lembro. Mas como deve ser triste para uma pessoa. Se alguém já viveu, fala isso pra mim. Acho que a André já passou por isso, né? Ou não querer sair da cama de dia, de manhã. E outras pessoas me falam que outro sintoma de depressão é que parece que as coisas ficam preto e brancas. Parece que o mundo fica preto e branco. É muito sério. Procure ajuda, amém? Então, levando tudo isso em consideração, eu falei tudo isso, gente, porque amanhã nós vamos falar sobre o templo e falar sobre a alma, tá? Mas o mais importante de tudo é o espírito, porque sem Jesus nada podemos fazer. Então, se o nosso espírito estiver amortecido, porque ele não tem o Espírito Santo, então você pode ir na psicóloga, você pode ir na academia, mas você vai ficar terrivelmente miserável e infeliz, porque essa é a vida daquele que não tem Jesus. Amém? O pior é a angústia, misericórdia. E é uma coisa que é muito triste, porque hoje em dia as pessoas querem resolver tudo com remédio, né? Então vamos lá, a gente vai dopar essa pessoa e aí as pessoas ficam dopadas como uma solução, mas na verdade só tá tratando o sintoma, né? E a gente tem que encontrar na raiz o que causa, o que tá causando esse sentimento. E eu creio que o Senhor mostra se é físico, se é espiritual, se é algo mal curado de alguma doença da alma. A gente sempre tem que consultar a Deus. E é exatamente isso que Salomão fez, na primeira coisa que Salomão fez no reinado dele. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas 1 que Salomão estabeleceu um firme controle sobre o seu reino, pois o Senhor, seu Deus, estava com ele e tornou ele muito poderoso. Então Salomão convocou todo mundo e levou todo mundo para Gibeon. Onde que era Gibeon? Deixa eu explicar isso aqui para vocês, porque eu creio que é importante para quem tá lendo aí. Creio que tá todo mundo lendo, né? A Bíblia. Gibeon era no território de Benjamim. Lembra que tinha as 12 tribos, né? Ao sul ficava Judá e Benjamim e ao norte as outras 10 tribos. Aqui em Salomão elas ainda estão unificadas. Mas quando aonde que estava a tenda de Moisés? O tabernáculo que Deus ensinou para Moisés como que seria feita aquela tenda, ela não estava com a Arca da Aliança lá dentro. Porque Davi tinha transportado a Arca da Aliança para Jerusalém, que é em Judá, tá? Então a arca estava em Judá, lá em Jerusalém, mas o tabernáculo, a tenda do encontro de Moisés, estava lá em Benjamim. Salomão convocou todo mundo, todas as autoridades, todo o povo e conduziu toda a comunidade ao lugar de culto em Gibeon, porque ali estava a tenda do encontro. Essa era a tenda que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Então o tabernáculo estava lá em Benjamim, na tribo de Benjamim. E aí o que aconteceu? Quando ele estava lá, ele levou todo mundo para consultar o Senhor. Então a primeira coisa que ele fez no reinado foi consultar a Deus ali na tenda. Lembra que Deus falava com Moisés ali numa nuvem? Vocês lembram, né? Foca nisso, numa nuvem. E então ele ofereceu 1000 holocaustos sobre o altar de bronze e naquela noite ele teve a primeira aparição de Yahvé.
E Yahvé apareceu para Salomão. A Bíblia fala que Deus apareceu para Salomão 2 vezes, né? Fala até no sentido de repreensão. Salomão, tu deixastes o Deus dos seus antepassados, o qual apareceu para você 2 vezes. Salomão estava em Gibeon, ofereceu 1000 sacrifícios, 1000 holocaustos. E à noite Deus apareceu para ele e perguntou: peça o que você quiser. Oi, tia, a Cida entrou aqui. Você tá na casa da avó? Fala com ela que eu vou aí daqui a pouco, viu? Até marquei a live mais pra cedo, porque vou lá visitar minha avózinha. Manda um beijo pra ela, pra mim, viu, tia? Então, gente, Deus vira pra Salomão e fala: você pode me pedir o que você quiser. E Deus prova o nosso coração, gente. Eu tenho vivido isso na prática. Deus tem me falado vários versículos, pessoas diferentes falando as mesmas coisas. Eu tenho acordado e orado, e Deus me mostra versículos assim. Deus esquadrinha o coração. Deus, ele procura saber o que está nas entranhas. Ele vai nos provar. E pesquisando, quando a gente vai procurar o que é entranhas, é as motivações. O que é a motivação do meu servo? Eu vou provar. Como eu vou provar? Colocando ele em situações de prova, em situações de dificuldade, em situações onde nós vamos ser realmente provados pelo Senhor. Salomão estava passando por uma prova ali. Deus pergunta para ele: peça o que você quer. Ele lembra daquilo que o pai dele, Davi, aconselhou. E ele pergunta, e ele responde para Deus: eu quero sabedoria. Eu quero liderar esse povo de maneira sábia. E aí, olha o que Deus fala: uma vez que esse é seu desejo e não pediu riqueza, nem bens, nem fama, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar meu povo, então eu vou te dar o que você pediu, sabedoria e conhecimento. Mas como você não me pediu riqueza, também lhe darei riqueza, bens, fama, como nunca outro rei teve. Olha como que Deus é, gente. Você não me pediu riqueza. E por que você não me pediu riqueza? Eu vou te dar a sabedoria que você me pediu e ainda vou te dar riqueza. Gente, que Deus é esse? Se a nossa motivação for correta, gente, se a nossa motivação estiver esforçada, Deus vai realizar o desejo do nosso coração. E além, a nossa motivação é testada na prova. Salomão, o que você quer? Me pede o que você quer. Ele podia falar: eu quero riqueza, eu quero vida longa, eu quero que o Senhor me livre dos meus inimigos, eu quero que os filisteus sejam oprimidos e nunca mais se levantem, eu quero que o Senhor espalhe o meu reinado a ponto de todo mundo antigo ser meu. Ele só falou: se o Senhor me deu gente como a areia do mar para governar, e eu só quero ter sabedoria para governá-los. E aí Deus falou assim: como me pediste sabedoria, eu vou te dar sabedoria e também vou te dar riqueza, bens, fama e tudo isso. Então, quando Deus provar o nosso coração, que as nossas motivações sejam santas. O que é santo? É uma motivação que tá junto com o plano de Deus, com a vontade de Deus. O que motiva o coração de Deus? O que motiva o coração de Deus é o cuidado do povo, do reino dele. O que motiva o coração de Deus? A Bíblia diz qual que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos se salvem. A vontade de Deus não é que 10 pessoas no mundo sejam levantadas e brilhem, tenham fama e sejam bilionários para que ele seja glorificado. Deus não deseja, ele não tem filhos preferidos que ele quer honrar só por honrar. Ele levanta pessoas porque ele sabe que essas pessoas são obedientes para alcançar outras. Essa ideia de que Deus vai me honrar, porque eu gosto muito de falar sobre isso aqui. Deus honra aqueles que vão honrar o plano dele. Eu vou te levantar porque você vai fazer. Eu vou te levantar porque você vai alcançar outros. Eu vou te levantar porque você me obedece. E quando eu precisar, você vai estar lá para falar. Mesmo se for no poço como Jeremias, você não vai abrir mão. Por isso que eu vou te levantar. E aí ele levanta. Mas aí ele acrescenta também todo o resto. Jesus falou: buscar em primeiro lugar o Espírito, o meu reino e a minha justiça. Todo o resto eu vou acrescentar. Olha para as aves do céu. Você acha que elas estão preocupadas com o que elas vão comer amanhã? Elas não juntam em celeiro, elas não se preocupam. E o meu Pai que está no céu as alimenta.
Quanto mais vocês, homens de pequena fé. Vocês acham que Deus não vai alimentar vocês? Vocês são filhos, Jesus falava. Olha os lírios do campo, olha como é que eles são bonitos, bem vestidos, diferenciados. É o meu pai que veste eles. Eles não fiam, eles não tecem, eles não preocupam com alfaiataria, eles não preocupam com nada. E mesmo assim, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu com qualquer um deles. Quanto mais vocês, homens de pequena fé. Não sabe que o Pai também sabe de tudo que vocês precisam? Ele sabe de tudo que vocês precisam. Senhor, nos lembra disso, Senhor. Nos lembra que nós não devemos andar ansiosos, ó Deus, com o dia de amanhã, porque o Senhor sabe de tudo que nós precisamos. A tua palavra diz assim, os gentios que preocupam com essas coisas, mas nós não. Porque nós somos teus filhos e o Senhor sabe de tudo que nós precisamos. Portanto, te buscaremos em primeiro lugar e todo o restante, nós sabemos, Senhor, nos será acrescentado. Amém? E então, que lindo isso, né? O que Salomão pediu ao Senhor estava alinhado com a vontade dele e isso o agradou. Glória a Deus, Senhor, nos ensina a pedir também segundo de acordo com a tua vontade. Esse nosso Deus é maravilhoso, Nilde, é maravilhoso. Ele nos dá, gente, infinitamente mais, abundantemente além de tudo que a gente pediu ou já pensou. É isso que ele tem preparado para aqueles que eu amo. E a Andréia orou, nos ajuda, Espírito Santo. Sim, gente, porque na hora da prova o professor não fica ali dando colinha, ele tá nos observando, mas a gente tem aquela sensação de que a gente tá sozinho. Eu falo, gente, tô sozinha aqui, e agora? Como é que eu vou fazer? Mas é aí que entra a fé, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Vanilda, querida, seja bem-vinda. Deus abençoe, viu, Vanilda? Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem por aí? Tô com a blusa que minha sogra me deu aqui, ó. Fui na casa dela, ela me emprestou pra fazer uma live, não aceitou de volta. Tô aqui utilizando. Então, gente, lembrando que Deus revelou para Salomão depois que ele fez um grande sacrifício. Não tô falando aqui que a gente vai conquistar coisas para Deus fazendo sacrifícios, mas Deus é um Deus de reação. A gente age e Deus reage. A gente age e Deus reage. Salomão foi atrás. Ele falou, eu quero direção. Foi lá e sacrificou. E à noite Deus apareceu para ele. Então, muitas das vezes a gente tá com os pés para cima esperando Deus se revelar a nós. Mas às vezes Deus também tá lá esperando a sua ação para ele reagir. Aqueles que me buscam vão me encontrar. Então tem que ter uma parte do homem. Qual que é a parte do homem? Buscar. E Deus vai se permitir você achar. Se você bater, a porta vai se abrir. Se você procurar, você vai encontrar. Então é uma ação do homem e uma reação de Deus. Não importa o que quer que esteja passando na sua vida, Deus ele pode responder, mas a gente precisa buscar, dar esse primeiro passo, né? Ser o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um pouco atrasada? Não, tá certo, Vanilda. Que bom que vocês estão bem, glória a Deus por isso. Obrigada, Jesus. E aí, uma coisa que eu achei interessante é que o capítulo 1, versículo 15 fala que a prata e o ouro era tão comum em Jerusalém como as pedras da rua. Tinha tanto cedro, que era uma madeira extremamente valiosa, quanto as figueiras bravas. Eu imagino assim, que aqui não tem figueira, então eu imagino que pé de manga aqui em Pará de Minas, né? Tinha tanto cedro quanto os pés de manga aqui em Pará de Minas. E isso é muito lindo porque lembrem-se que o reinado de Salomão e a paz que havia no reinado de Salomão e a riqueza do reinado de Salomão aponta para o reinado do Messias. A Bíblia diz que quando nós formos para Nova Jerusalém, as ruas são de ouro e de cristal. Nós vamos pisar naquilo que hoje para o mundo é valioso. É tão interessante isso porque quando a gente olha para o templo, engraçado que eu não li isso hoje, mas eu lembro de ter lido uma vez que o teto, né, era revestido, na verdade era tudo que era revestido de ouro, né? Mas tem alguma coisa que era no teto, se eu não estiver enganada, eram as pedras preciosas. Então quando a gente está no templo físico, a gente olha para cima, é lá em cima, ou seja, vem do alto aquilo que é precioso. Mas quando a gente estiver vivendo plenamente o céu, aquilo que é verdadeiramente precioso, a gente vai estar pisando naquilo que hoje para o mundo tem valor, né? Que nós vamos andar em ruas de ouro e de cristal. Meu Deus, essa é a nossa esperança, amém? E então, nós vamos ver Salomão construindo o templo, né, gente? Salomão
vai pedir ajuda para Irão, né? E ele vai falar. É uma coisa que eu achei interessante é que Irão louva a Deus, embora ele seja um rei estrangeiro, né? Porque Salomão vai falar assim: olha, esse Deus que a gente serve, ele não é Deus que caiba numa casa. Mas nós queremos construir para ele um lugar para sua habitação, um lugar que honre a presença dele. E aí, quando Irão vai responder, ele responde no versículo 12 do 2 assim: louvado seja Yahvé, o Deus de Israel que criou os céus e a terra. Lembra que eu sempre falo, a nossa obediência faz com que as pessoas louvem a Deus. Assim como a nossa desobediência faz com que pessoas adorem seus ídolos, né? Então, quando a gente obedece, Salomão, nesse lugar de obediência, estava pregando a palavra para Irão, porque na verdade Irão já conhecia o Deus de Israel através da vida de Davi, né? E aí Irão vai louvar a Deus através do reinado de Salomão. Ele fala assim: olha, louvado seja o Deus de Israel que criou os céus e a terra. Ele deu ao rei Davi um filho sábio, que tem inteligência e entendimento, e vai construir um templo para Yahvé e um palácio para si próprio. Então, um rei estrangeiro está louvando a Deus pela vida de Davi e de Salomão. Gente, as pessoas que nem são crentes têm que louvar a Deus quando eles olham para nós. As pessoas nem são crentes, eles olham para nós e eles vão glorificar o Deus verdadeiro, o Deus único, Yahvé, o Deus que nós servimos. A nossa vida, Jesus falou isso: olha, as vossas boas obras glorificarão ao vosso Pai que está no céu. Então, nós vamos viver coisas que Deus será glorificado. Não dá para pegar uma lâmpada e colocar ela embaixo da cama. Ninguém faz isso. Ninguém compra uma lâmpada no supermercado e coloca embaixo da cama para deixar lá. Não, mas é colocado num lugar visível, para que ilumine a maior parte possível de um cômodo. Ninguém pega uma cidade que está edificada sobre um monte e consegue esconder. Por quê? Porque ela brilha, né? Se brilha, gente. Vocês já viram quando o satélite mostra o planeta Terra? As cidades as metropolitanas, assim, as cidades maiores, elas têm uma iluminação enorme. É possível ver que tem uma cidade ali. Por quê? Porque uma cidade edificada não dá para esconder, né? Então nós também vamos glorificar a Deus através das nossas boas obras. Amém? E aí nós vamos ver que Irão responde aquilo que Salomão pediu, vai enviar todo o material que Salomão pede, vai enviar os homens que vão trabalhar ali, né, para ajudar ali na mão de obra, e vai enviar um grande artesão para trabalhar em todos os artífices ali, tudo que for necessário, né, para o templo. Esse homem que era Hurão-Abi, ele vai fazer toda a obra de arte ali do templo, vai trabalhar nas romãs, nas cortinas, vai trabalhar nas colunas, vai trabalhar nas correntes e vai fazer toda a obra artística. Que mais? Deixa eu falar do capítulo 3 aqui agora. Gente, olha isso, o lugar santíssimo tinha 21 toneladas de ouro puro. Ouro puro. Era o lugar santíssimo. Então, o mais precioso que nós temos é o nosso espírito. Tem que cuidar do nosso espírito. Lorena, como que eu cuido do meu espírito? Então, vamos lá, aula prática para cuidar do espírito. A primeira coisa, seu espírito está morto se você não tem Jesus Cristo. Se você não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está fadado ao fracasso espiritual, você vai morrer, vai para o inferno, que é um lugar de extrema tristeza, de ranger de dente. Por quê? Porque o diabo está lá? Não, porque Deus não está lá. Nós fomos criados para estar junto com Deus, nós fomos criados para estar na presença dele. E a maior fonte de todos os nossos dilemas e problemas vem do afastamento de Deus. Porque quando a gente está com Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado ali no curral, todavia me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação, regozijarei no Deus da minha salvação. Ele me faz andar como uma corça, altaneiramente. Então, primeira coisa para cuidar do espírito, que é o lugar santíssimo, onde Salomão gastou 21 toneladas, 21 mil quilos de ouro. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se renda a Ele. Fala assim: a partir de agora eu não faço o que eu quero, não importa o passado. Não é uma religião, gente. Não é, então agora eu vou voltar para a igreja.
Agora você é, juntamente com todos os outros membros do corpo, você faz parte da igreja. Então, quando você recebe Jesus e se rende ao senhorio dele e fala, não faço mais a vontade da minha carne. Minha carne, eu vou cuidar do meu corpo, mas eu não faço a vontade da minha carne. Eu faço a vontade do Espírito, que agora vai habitar dentro do meu espírito. Uma vez que recebemos o Espírito do Senhor, nós nascemos de novo, somos como bebezinhos, precisamos nos alimentar. O crente se alimenta através da palavra, da oração e do jejum, do quebrantamento da carne. Então, para cuidar do nosso espírito, nós temos que receber Jesus, viver uma vida em obediência, compreender qual é a vontade dele através da leitura da Bíblia e através da oração e abstendo-se dos prazeres da carne. Assim nós cuidamos do nosso espírito. Amanhã nós vamos ter uma aula sobre como cuidar da nossa alma e o cuidado do corpo. Talvez um dia eu venha falar aqui. Estou terminando o livro do Luciano Subirá. Mas sabe quando você tem tanta coisa para mudar que você ainda não pode falar? Eu não posso falar. Eu ainda como muita coisa com glúten. Eu ainda preciso tirar muito do açúcar da minha alimentação. Mas, gente, eu tô melhorando. Hoje eu fiz uma salada de ora pronobre, cru, com azeite, ervinhas e limão. E ficou tão gostoso. A gente tem que mudar devagarzinho. Não precisa ser aquela mudança, então a partir de agora você tira tudo que faz mal, você vai comer só coisa crua. Não, calma, vamos devagarzinho. Então eu tô acrescentando mais salada aos nossos pratos. Tô comendo mais fruta, tô colocando aveia nas frutas, que é uma coisa que eu odeio fazer, mas vou colocar por amor ao Senhor. Porque quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. E a aveia, junto com o carboidrato simples, ela ajuda, né? Porque ela é um carboidrato complexo, então ela ajuda ali na absorção dos nutrientes e tudo mais. E quando eu chegar lá, eu falo sobre cuidar do corpo. Mas se a gente fizer pequenas mudanças, o organismo já vai também demonstrando vai mudando, né? Vai desinflamando. Às vezes a gente está sofrendo tanto por causa da falta do cuidado do corpo. A Andréia tem falado tanto sobre isso, né, amada? Às vezes a gente está sofrendo porque daquilo que a gente começou no passado, né? Eu já pesei eu cheguei a pesar 82 quilos quando eu tinha 11, 12 anos. Então, a alimentação para mim sempre foi uma questão muito da alma, assim. Sempre comi meus sentimentos. E o Senhor tem me ensinado, dia após dia, a entender que a gente não come só porque quer, só porque é prazeroso. A gente come porque tem um propósito. Então, quando a gente pensa assim, eu tô comendo por um propósito, você pensa mais no que você come. Então, peraí, se o propósito é me nutrir, se o propósito é me alimentar para eu ter o que eu preciso, então eu preciso pensar no que eu vou me alimentar. Já não é mais só o prazer, né? E as pessoas hoje em dia, o problema da maioria das pessoas hoje em dia é que elas trocaram a necessidade pelo prazer. Então, eu busco o meu prazer e eu me esqueço da necessidade. Eu como por prazer. Tudo que eu faço é por prazer. Então, eu vou na igreja, eu procuro o meu prazer. O relacionamento íntimo do casal é só por prazer. Então, acaba que tudo... As pessoas... Por que eu tô falando isso? Porque aí os jovens vão errar porque vão fazer as coisas antes da hora. Por quê? Porque não entendem todo o princípio daquilo que foi estabelecido por Deus e vão viver uma vida que corre atrás do prazer, né? E nós sabemos que nós crentes, nós não é igual todo mundo. Nós vivemos por propósito. E mesmo assim Deus nos dá prazer, né? Mas a gente vive uma vida onde nós glorificamos a Deus. Eu acho lindo, né? Acho que a André também mandou esse versículo e eu também vi ele no livro, que fala assim, que feliz é aquela nação cujos reis e os governantes sentam-se na mesa não para banquetear, para festejar, mas para satisfazer suas necessidades. Olha que coisa linda. Feliz é a nação que o rei senta. Deixa eu pesquisar aqui pra gente. Hoje eu tô falando muito, né, gente? Todo dia, né? Cujo rei se assenta para comer. Eclesiastes 10:16. Ai de você, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã, ou seja, eles vivem por prazer. Já de manhã estão, entrando ali, se banqueteando, como se assim, essa mesa é minha, eu quero uma mesa farta, eu quero comer o que eu quero fazer minha vontade.
Por quê? Falta domínio próprio. E uma cidade que é governada por alguém que não tem domínio próprio, você já sabe o que vai acontecer, né? A Bíblia diz que aquele que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muro, ou seja, não tem limite. Qualquer um pode atacar e ela também pode se perder. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa ao seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar. Vocês entenderam? Senta na mesa não é para me embriagar, eu sento na mesa para refazer as forças, ou seja, eu vejo no alimento a energia que eu preciso, não o momento onde eu vou comer meus sentimentos, onde eu procuro qualquer fonte de prazer porque minha alma precisa. E é isso que Deus tem me ensinado. Não julgo ter alcançado, mas estou correndo para o alvo. Estou no caminho, amém? Então é assim que a gente cuida do espírito, assim que a gente cuida do corpo. Cuida da alma, não perca a live de amanhã. A mobília do templo, eu falei um pouquinho já sobre elas, né? Que era o altar de bronze, que ficava ali no pátio exterior. Tinha o tanque onde os sacerdotes se lavavam e tinha também 10 pias menores para lavar os utensílios. Quando a gente entra, né, em frente ao Santo dos Santos, separado por uma cortina, que Jesus, quando Jesus morreu, disse está consumado, ela se rasgou de alta a baixa, a gente não pode esquecer de mencionar isso. Essa cortininha que fazia a separação, separava o Santo dos Santos, onde estava cheio ali o lugar, era totalmente cheio com a Arca da Aliança e os 2 querubins, né, cujas asas se tocavam e encostavam também nas paredes, né, era o espaço todo do Santo dos Santos era para a Arca da Aliança e os querubins que ficavam ali em cima. Eu tô falando querubins, mas não é serafim. Gente, agora me deu um negócio assim. Me ajudem aí. Meu marido não tá aqui perto. Querubins ou serafins? Eu li hoje, tinha 2,5 metros. É querubim, não errei. Querubim tá lá no capítulo 3, versículo 12. Então, o Santo dos Santos era cheio da presença. Lembrando que nesse lugar só entrava o sumo sacerdote vindo da linhagem de Arão, uma vez por ano para fazer expiação pelo pecado de si mesmo e do povo. E aí tinha uma cortina que separava do lugar santo. O que tinha no lugar santo? Tudo agora já não é de bronze, é de ouro. 10 candelabros, 10 mesas e 10 bacias de ouro. E isso era no santo lugar, né? 5 do lado sul fez também, depois construiu o pátio do sacerdócio e o grande pátio externo. Aí ele tá falando dos tanques de bronze, das romãs, ok. O altar de ouro, as mesas para os pães da presença, os candelabros e as lâmpadas foram acesas diante do lugar santíssimo conforme determinado. Então, ali no santo lugar tinha o altar de ouro, onde se queimava incenso, né? As mesas dos pães da proposição ou da presença, que o sacerdote tinha que trocar, né? E os candelabros e as lâmpadas. Tudo isso tinha que ser aceso todos os dias pelo sacerdote. Nós já falamos sobre isso. É muito lindo, né? É muito lindo, mamãe. É muito lindo. Como que o Senhor, ele tem um plano perfeito para nós. E ele estava deixando, a Bíblia diz que o Velho Testamento é a sombra. Mas que quando Jesus veio e ele é a luz, ele revelou tudo. E aí hoje, com a ajuda do Espírito Santo, a gente olha para o Velho Testamento. Eu fico triste quando alguém fala assim, não leia o Velho Testamento não, leia o Novo. E aí eu falo assim, mas o Velho Testamento, gente, não, leia tudo junto, se possível. Eu sei que é bom começar pelo Novo, porque as pessoas podem ficar confusas, verdade, eu concordo com vocês. Mas quando eu leio o Velho Testamento, agora que eu já sei do Novo também, né? Mas assim, como o Edmundo fala, não dá para ler o Novo Testamento, ninguém, tipo assim, as pessoas vão ler Hebreus sem entender a lei e não vão entender nada também. Porque lá em Hebreus vai falar sobre isso aqui, ó, sobre a cortina, vai falar sobre o Santo dos Santos, vai falar sobre o sacerdote que vem de Arão. Então, o velho e o novo, tudo se completam, é tudo o livro sagrado, a palavra de Deus, amém? Capítulo 5 fala que Salomão então chamou ali todo mundo e transportou a arca, quando o templo ficou pronto, né, lá no Monte Moriá, aonde Abraão havia quase sacrificado seu filho, e na eira de Araúna, que estava nesse monte, que era onde Deus tinha revelado para Davi, ali diante daquela praga, lembram?
Então, quando o templo ficou pronto, eles transportaram a arca para dentro do lugar santíssimo. A Bíblia diz aqui que na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado dentro dela. A gente sempre aprende que no tabernáculo a arca tinha 3 coisas, né? Que eram as 2 tábuas de pedra que Moisés escreveu ali no Monte Sinai. Outra coisa que tinha era a vara de Arão que floresceu, e a outra coisa, uma vasilha com o maná. Eu quero confirmar isso porque eu não pesquisei e agora que eu lembrei aqui. Eu acredito que agora no transporte do templo, de alguma maneira, enquanto a arca ficou sendo movimentada pelos filisteus e vindo para Israel, essas 2 outras coisas não menciona aqui. O que menciona que tinha dentro da Arca da Aliança é apenas as tábuas de pedra. O que aconteceu com o maná e com a vara de Arão que floresceu? Eu vou pesquisar melhor e aí eu falo aqui outro dia. Se alguém souber, ministra aí no meu coração, tá bom? É só começar convidando o Espírito Santo. Ele vai dando graça, conhecimento e entendimento. Amém. Porque sem ele nada podemos fazer, né? Ele é o grande professor. Isso mesmo, Raquel. Como cuidar do Espírito? Começa chamando o Espírito Santo para habitar dentro de você e ser morada de Deus. Seja morada de Deus. E aí ele vai nos ensinando como um grande professor, cheio de amor, que nos disciplina com amor, com moderação. Ele sabe falar, ele sabe disciplinar, ele sabe ensinar. Meu Deus, o que seríamos nós sem o Espírito Santo? Fala a verdade, gente, sem o Espírito Santo. Às vezes quando eu fico pensando nas atitudes de algumas pessoas, às vezes me bate aquela indignação, mas logo eu penso, olha, se nós que temos o Espírito Santo, a gente passa indo por... erra, se a gente falha, imagina que não tem o Espírito Santo. Não dá para ter expectativa em quem não tem o Espírito Santo, né, gente? Fala a verdade. Vamos orar para que eles tenham e sejam transformados. Naquele dia que a arca foi transportada, no capítulo 5 fala que a arca foi transportada para o templo. Lembrando que eu tô falando desses capítulos, vamos ler amanhã, 4, 5 e 6. Mas como eu não vou falar na live, eu tô adiantando, tá bom? Os levitas vão tocar os símbolos, as liras, as harpas... E eles vão cantar que Deus é bom, que o seu amor dura para sempre. E aí naquele dia de inauguração do templo, a nuvem vem e enche o templo. E os sacerdotes não conseguem mais continuar o serviço, porque a presença do Senhor encheu o templo de Deus. Meu sonho, gente, da minha vida é essa. Que a presença venha de tal maneira que a gente não consegue falar mais nada, que a gente não consegue prosseguir com o culto. Eu vivi um pouquinho disso no retiro, né? A Andréia estava lá. Eu ia pregar no sábado à noite, mas a presença de Deus veio de uma forma que os jovens não paravam de orar. Eles não paravam de orar. Me entregaram o microfone, tipo assim, pode começar a palavra aí, conduz aí. E eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? Os jovens só oravam, e falando em línguas, e profetizando, e orando, e se arrependendo dos seus pecados, e perdoando uns aos outros. E tinha um mover tão grande que eu não conseguia pregar. E eu fiquei esperando o Senhor me permitir, até que chegou o momento que foi possível falar ali, né, fazer a exposição da palavra, mas vivi um pouquinho disso aqui, mas eu quero viver mais esse avivamento, aonde o sacerdote não precisa falar mais nada, porque a presença chegou. Quando a presença chega, gente, o homem não precisa de fazer mais nada. Outra coisa que eu achei interessante é que era uma densa nuvem, meu menino tá chorando, era uma densa nuvem que encheu o templo. O que foi, amor? Lembra que Salomão foi lá em Gibeon, onde tinha a tenda do encontro? O que aparecia na tenda do encontro quando Moisés falava com Deus? Uma nuvem, lembra? Josué ficava na porta enquanto Moisés entrava na nuvem. Salomão foi lá em Gibeon. Salomão consultou a Deus. Salomão recebeu sabedoria de Deus. Salomão construiu o templo. Quando Salomão levou a arca para dentro do templo, a nuvem aparece agora no templo. Como se Deus falasse assim, ó, eu estava lá com Moisés, a minha presença estava lá, mas agora eu confirmo, a minha presença está aqui. Eu tô rindo porque minha mãe falou, pega o Juju. Ô Juju, a vovó tá mandando eu te pegar. O Edmundo tá lá olhando ele, tá bom? Tá chorando à toa, imaginei. É só, deve estar com soninho já. E aí no capítulo 6, Salomão vai fazer aquela linda oração que nós já lemos sobre ela, mas que é tão linda que Salomão vai interceder pelo povo. Ele vai falar, Senhor, quando nós estivermos orando em direção ao templo, atende a nossa oração. Quando tiver uma causa para julgar, justa entre o justo e o
o culpado. Quando a gente se desviar, se a gente for para outro lugar, o Senhor ouve as nossas orações de arrependimento, traga-nos de volta. Ele vai fazer uma linda intercessão. A leitura do capítulo 7 é só para domingo, né? Mas é quando tem aquela linda passagem que fala: então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que aí já é Deus respondendo a oração, né? Vamos falar mais sobre ela na segunda-feira. É tudo isso que eu queria falar hoje, gente. 1 hora passa tão rápido, né? Passa rápido pra vocês igual passa pra mim? Fala a verdade. Porque pra mim é um prazer falar das escrituras, gente. Que coisa linda, né? Se eu tiver falado alguma coisa errada, vocês me perdoam. Eu tenho muito para aprender ainda. Eu quero saber o que aconteceu com a vara de Arão e com o maná. O que aconteceu? Que isso eu não sei. Então eu não vou falar. E se eu tiver falado alguma coisa também aqui que foi equivocada, vocês podem me falar, me ensinam, ministram ao meu coração. Quero agradecer a todos que ficaram até o final. A Raquel, a Soraya, a Patrícia, a Rose, a Ivonete, a Vanilda, minha mãe, a Nilde, o David, eu não vi que você estava aqui em nosso meio, que bênção! Tem um varão aqui no nosso meio também, que bom saber que Deus também está levantando homens que leem as escrituras e que procuram se aprofundar nelas. A Dona Piedade e a Dona Maria. Obrigada a todos que ficaram até o final, gente, e até amanhã, se assim Jesus permitir, para a gente falar um pouquinho mais sobre o cuidado da alma. Amém? Obrigada, gente. Que Deus abençoe, que vocês tenham um ótimo resto aí de feriado, que seja um dia de descanso. Cuide da família de vocês. Eu tô indo lá ver minha vozinha. Deixa eu ver se minha tia tá aqui. Não, minha tia já saiu. Vou lá ver minha vozinha e vamos dar valor naquilo que é o mais valioso. Gente, ontem esse contato que eu tive com a Joy, essa iminência de morte, meio que mexeu muito comigo no sentido de que às vezes eu ficava tão irritada quando ela comia minhas coisas, sabe? Às vezes eu ficava tão irritada porque ela ainda é uma filhotinha, né? Ela vai completar 2 anos em abril. Então ela é espoleta, e que achou espoleta. Meu filho tem um dente a menos por causa dela, porque um dia ela correu e jogou ele no chão e o dente amoleceu, perdeu a raiz, depois ele caiu de novo, mas foi ali começando com um acidente com ela. Ela sempre foi aquela espoleta, e às vezes a gente reclama, a gente diz: meu Deus, tá dando trabalho, faz bagunça, pega o lixo. Mas a vida, gente, é uma dádiva que Deus deu, tanto para nós quanto para as pessoas que nos cercam. É a maior dádiva. E a gente só dá valor quando a gente está prestes a perder, ou quando a gente perde, né? Que não seja assim no nosso meio. Eu fiquei pensando muito nisso, é só um cachorrinho, mas Deus me fez valorizar a vida dos meus filhos e falar: olha, vai ter dias difíceis que vão ser cansativos, que eles vão desobedecer, nos levar nos nossos limites, mas dê valor à vida. A vida é o maior presente de Deus. E enquanto há vida, há esperança. E enquanto há esperança, bota a boca no pó, né? Deus abençoe e até amanhã com Deus, gente.